Pegue dois vetores. Então, vamos pegar dois vetores. Vou pegar um V. Certo? Os pertencentes ao R3. Então, a pergunta é, o conjunto do R3, ou seja, o conjunto dos vetores 3 coordenadas, ele satisfaz, por exemplo, a condição de que se você somar dois vetores com 3 coordenadas, o vetor resultante também é 3 coordenadas? Quando você soma dois vetores de 3 coordenadas, você tem um vetor de 3 coordenadas, tá certo? Então, por exemplo, o conjunto formado por vetores de 3 coordenadas, ou R3 de todos os vetores de 3 coordenadas, ele é um conjunto que satisfaz as operações, a operação de adição, tá? Tá, beleza. E quando você, por exemplo, pega um número qualquer e multiplica esse vetor do R3, por exemplo, U. A pergunta é, isso aqui vai dar um vetor, por exemplo, R, certo? E perceba que se você pegar um vetor de 3 coordenadas e multiplicar por um número, ele vai dar um outro vetor que também pertence ao conjunto R3. Então, coordenadas é um conjunto do tipo que nós estamos falando aqui, o conjunto V não vazio, vale a propriedade de adição, ou seja, de dois vetores do R3, o resultado é do R3, cada vez que eu pego um vetor de 3 coordenadas e multiplico por um número, ele continua sendo R3. Tá? Muito bem. Se acontece para esse conjunto V, e além disso, nós temos as seguintes condições satisfeitas. Só um minuto. Nós temos as seguintes condições satisfeitas. São 8 condições que a gente tem que o conjunto que nós queremos ver se é um espaço vetorial deve satisfazer para ser chamado de espaço vetorial. 8 condições. Então, todas as vezes que você tem algum exercício, que o exercício te pede para verificar se aquele conjunto ele é um conjunto que pode ser chamado de espaço vetorial, ele tem que satisfazer 8 condições. São elas. A primeira é com relação à adição. Essa que eu vou colar aqui. Então, espera aí que demora um pouco para colar. Bom, ó, vamos lá. O conjunto V com essas duas operações, ou seja, a soma definida dividido por um número real, é chamado de espaço vetorial real, porque ele pode ser complexo também, é possível, tá? Se forem verificados os seguintes axiomas. Vamos lá. Que axiomas, né? Lembra que axioma é aquilo que a gente aceita como verdadeiro. Por quê? Então, os primeiros 4 axiomas são esses aqui. É o seguinte, se lá os elementos do conjunto V são tais que, se você pegar 3 caras desse conjunto V,
valer a propriedade associativa, quaisquer que sejam os elementos U, V e W desse conjunto V, então esse é o primeiro axioma que deve ser satisfeito. O conjunto V que você quer verificar se é um espaço fatorial deve satisfazer a condição associativa. O que é associativa, né? Lembra que quando você soma três coisas, você nunca soma três de uma vez, você sempre associa duas, soma, pega o resultado e terceiro, tá certo? O que ele está dizendo para a gente aqui é que se você pegar três elementos do conjunto que você quer verificar se é um espaço vetorial, tem que valer essa propriedade. Tem que valer, ou seja, essa propriedade que eu estou dizendo é chamada de associativa. Mas tem essa propriedade. A operação da adição nos números reais, ele é associativo. A operação é associativa. Tá? Associativo. E deve valer a propriedade comutativa. O que é propriedade comutativa? Bom, assim como nos números reais, se você fizer 2 mais 3, o resultado tem que ser igual a 3 mais 2, que é 5. Se o conjunto que você está querendo ver se é um espaço vetorial satisfaz a propriedade comutativa, então, comutativo. Tem que existir nesse conjunto o que a gente chama de elemento nulo, pessoal. Cuidado, o elemento nulo não é zero, necessariamente. O elemento nulo do conjunto dos números reais é zero. Mas o elemento nulo, por exemplo, dos vetores de três coordenadas não é um número zero. É o vetor nulo 0, 0, 0. O elemento nulo dos vetores de duas coordenadas, vetor de duas coordenadas com todos os elementos iguais a zero. Tá certo? Então, o elemento nulo não é necessariamente um número. Números reais. Tem que existir o oposto de qualquer elemento desse conjunto, ou seja, o oposto de 2 é menos 2, o oposto do vetor menos 5, 5 é o vetor 5 menos 5, certo? Isso é o oposto. No material de vocês tem um pequeno erro lá de conceito nos slides, onde o professor chamou esse menos U aí de inverso. Não é inverso, é o oposto. É elemento oposto. Certo? Ele com sinal de menos, tá certo? Então, se você criar um conjunto que você quer ver é um espaço vetorial, ele tem que ter esse elemento que a gente chama de elemento oposto. Tá bom? Uma vez que essas condições são satisfeitas, você ainda tem que verificar mais 4 relacionadas ao produto escalar. Aqui, ó. Os outros 4 axiomas que devem ser respeitados. Bom, você quer verificar se o seu conjunto é um espaço vetorial, então se você pegar um elemento do conjunto, propriedade associativa por multiplicação por número real. Que é associativa. Ação e beta. Depois nós vamos ver exemplos, tá? Tem que valer a distributiva, pessoal. Ou seja, dado um vetor, tem que valer essa propriedade aqui, ó. Você tem que conseguir fazer a distributiva desse vetor em relação aos números reais. Essa é a distributiva
do vetor, né? Distributivo. Tem que variar distributiva com relação à soma de vetores. Ou seja, dada uma soma de dois vetores do seu conjunto V, que aqui o produto de um número real pela soma é a soma desses vetores multiplicados por esse número real. É distributiva novamente. E tem que ter um elemento unitário no conjunto dos Peraí, Ana, qual a 2? O que eu escrevi? Muito obrigado. Poxa. Muito obrigado, Ana. Distributiva. Vamos consertar isso aqui. Distributivo. Legal. Então aqui é distributiva, não destrutiva, né? Distributiva. Certo? Distributivo, tá certo. E tem que ter o elemento, que no caso aqui dos números reais é o elemento, está difícil. Elemento, no caso unitário. No caso para os números reais é o 1. Tá legal? Esse elemento, vou chamar elemento neutro no produto, tá? Que é o 1, no produto. O 1 é o elemento neutro no produto dos números reais. Vamos ver exemplo. Será que exemplo. A pergunta é: o conjunto vetores do R2 é um espaço vetorial? É um espaço vetorial. Olha, satisfaz todas aquelas 8 condições. Esse conjunto é um espaço vetorial. Vou ver se ele satisfaz. Tem que ver todas, tá? Seguinte, vamos lá. Nós vamos pegar 3 vetores. Vou pegar esses 3 vetores aqui, ó. X1, Y1. Esse é o primeiro vetor. Depois, Y2. Vou pegar X3 e Y3. São vetores do R2.
Aí você fala assim, pô, mas não são pares ordenados? É, são pares ordenados. E quando você coloca no plano cartesiano, você consegue associar a cada um desses pares ordenados um vetor. Com extremidade na origem do plano cartesiano, tá? Então eles pertencem, são vetores em duas coordenadas, tá? Primeira condição. A pergunta vou chamar isso aqui de chama isso aqui de 1. Esse vai ser o nosso U. Esse aqui vai ser o nosso V. E esse aqui vai ser o nosso W. Vai ser o nosso W. Ok? Eu quero saber se eu tenho como os vetores do R3 carinhas aqui, se eles vão satisfazer a primeira condição, que é a condição A1. Fazem a condição 1. A condição 1 diz o seguinte, olha, se você fizer a soma com o resultado da soma de V mais W, exatamente igual à soma de U e esse vetores de duas coordenadas, o conjunto de todos eles formam um espaço vetorial. E a gente estava verificando a primeira das 8. E a gente mostre que o conjunto dos vetores R2 realmente forma um conjunto, ou forma um conjunto com as condições para que seja um espaço vetorial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar, por exemplo, que se eu fizer U com resultado de V mais W, é a mesma coisa que eu fizer U mais V, o resultado disso com W. Se der a mesma coisa, a primeira condição está satisfeita. Tá? O que vai acontecer aqui? Bom, quem é U? U é x1, y1. Vou somá-lo com o resultado da soma de V com W. Ou seja, vou somar V com W Doutor? Não.
Vou somar. Esse cara é o V, eu vou somar com W. Ok? É um treco que não é assim muito difícil, não é, mas é trabalhoso, tá? Então está. Vou fazer essa soma aí. Depois eu vou verificar se do outro jeito dá a mesma coisa. Então vamos lá. Para que eu fizer x, 1, y1. Bom, o que dá esse resultado aqui, né? Esse resultado dentro do colchete vai dar x2 mais x3, y2 mais y3. Ok? Muito bem. E o último passo é que isso aqui no final vai dar x1 mais x2 mais x3 da primeira coordenada e y1 mais y2 mais y3 para a segunda coordenada. Tá. Então vamos ver se a gente consegue o mesmo resultado manipulando os vetores com V e depois o resultado com W. É evidente que sim, né? Mas como a gente está na matemática, nós somos obrigados a mostrar esse tipo de coisa. Não basta você falar assim, não, isso é evidente. Não tem essa. Às vezes você tem que mostrar o evidente. Aliás, quase todas as vezes. Então, nós vamos somar o U com o V. Pegar o resultado disso. Somar. Nós vamos verificar se dá a mesma coisa. Perceba que eu estou usando vetores genéricos, né? Assim, eu não posso usar nada em particular para provar alguma coisa. Eu tenho que provar usando vetores que sejam quaisquer vetores. Então a soma aqui vai dar x1 mais x2. y1, y2. Voltou, Cleide? Ok. Vamos lá. Então, y1 mais y2. Por fim, isso tem que ser somado. y3. O que dá? Bom, vai dar a mesma coisa, né, pessoal? Mas você tem que mostrar, né? A gente que faz matemática tem que mostrar isso. Que dá a mesma coisa. Então, pronto. Está o primeiro axioma, ele é respeitado pelos elementos do conjunto dos vetores de duas coordenadas. O primeiro. Tem que mostrar para o segundo? Tem que mostrar para o segundo. Né? Portanto, A1 é satisfeito. Ok? E o A2? O A2 era o seguinte.
O A2 a gente tinha que mostrar que vale a propriedade comutativa para os vetores. Então, se eu pegar o U com o V, somar U com o V é o x1, y1, somado com o x2, y2, soma o resultado é um vetor de duas coordenadas, x1 mais x2, y1 mais y2. Vamos ver se a gente fizer agora comutando, ou seja, fazendo V mais U, se a gente consegue o mesmo resultado. O V mais U será y2 somado com y1. x2, x1, ou seja, x2 mais x1, y2 mais y1. Acontece, pessoal, que os elementos, né, os valores x1, x2, y2, y1 são números reais, certo? Como eles são números reais, a adição dos números reais é comutativa. Então, isso aqui, no final das contas, x1 mais x2, y1 mais y2. Pronto. Então, a segunda propriedade, desculpa, o segundo axioma também é satisfeito. O A2 é satisfeito. Só um minutinho, por favor. Estão me ouvindo aí, pessoal? Todo mundo me ouvindo aí? Ok, vamos lá. Só levando susto aqui. Então, A2 é satisfeito. Vamos ver o A3, pessoal. Paciência, hein, pessoal. O A3 diz o seguinte, ó. O A3 diz o seguinte, que tem que existir o elemento neutro. Axioma 3. O axioma 3 é o seguinte. Nesse conjunto que eu estou verificando, se ele é Não, o axioma 3 diz o seguinte, olha, nesse conjunto deve existir o elemento neutro. De fato existe, né? Deve existir o elemento neutro. Quem é o elemento neutro, pessoal? Dos vetores de duas coordenadas. É um vetor com dois zerinhos, né? Tá?
E se não existisse? Ah, não é um espaço vetorial. Se furar qualquer um desses axiomas, lembrando que isso aqui não é um zero, é uma letra O, mas isso aqui são dois zeros. Ok? Perceba que se eu pegar o somar com o V, tanto faz o vetor, mas com o U, sabe, né? Isso aqui vai ser 0, 0, mais x1, y1, que vai dar o próprio x1, y1, que dá U. Então existe o elemento neutro. Que é o U. Tá aqui. Né? Então o elemento neutro é esse vetorzinho aqui. Esse ao contrário, para quem não lembra, é existe. Se ele fosse um não existe. Tá? Então estou dizendo que existe o elemento neutro, de fato. E o último. Quarto e último da adição, né? Deve existir o elemento oposto, e não o inverso. Hein? Deve existir o elemento oposto de um vetor. De fato, por quê? Porque dado qualquer vetor de duas coordenadas, ele é formado, as coordenadas desse vetor são números, e todo número real tem oposto, então deve ser o elemento oposto. Tá legal. Ó, se o nosso U, que é um vetor de duas coordenadas, é formado por duas coordenadas que são números reais, então existe o oposto dele. Porque se x1 é um número real e y1 também, não 2, 1, então os opostos de x1 e y1, que vão formar o oposto de U, são menos x1 e menos y1. Tanto é verdade que esses caras são opostos, que se eu somar um com o outro, dá, não é zero, é o vetor nulo. Né? Dá o elemento neutro. Quer dizer que se eu somar com o oposto dele, isso vai dar x1, y1, somado com menos x1, menos y1, que vai dar o vetor de coordenadas 0, 0, que é o vetor nulo. Muito bem, então mostramos os quatro temas da adição são satisfeitos para os elementos do R2. Estamos no meio do caminho. Que é o vetor nulo. Tá? Legal. Bom, os axiomas da adição eles acabaram. Agora a gente tem que mostrar os axiomas da multiplicação por escalar. Tá certo? Vejam. Alfa e beta, dois números reais. Ok?
Então, a gente tem que mostrar que o primeiro axioma da multiplicação por escalar, ou seja, se eu pegar alfa e multiplicar pelo resultado, se eu pegar o resultado de beta vezes u, alfa, o que será isso, né, pessoal? Vamos ver. Isso aqui é o seguinte, seria isso aqui, ó. Então, peguei o u, estou multiplicando por beta, depois multiplicar por alfa. Quando eu pego e multiplico por beta, o beta ele é distribuído aqui dentro. Distribuído aqui dentro. Certo? Então isso aqui fica alfa que multiplica beta x1 beta y1. Por sua vez será alfa que multiplica, distribui o alfa também, né, pessoal? Distribuímos o alfa aqui. Isso será alfa vezes beta e alfa vezes beta y2. Opa, desculpa, y1. Tá, agora eu tenho que mostrar que se eu fizer a associativa da seguinte maneira, multiplicar por beta e por sua vez multiplicar por u, tem que dar a mesma coisa. Evidente que dá, né, pessoal? Porque alfa vezes beta é uma coisa só, é um número só. Que vai multiplicar x1 e y1. Quando você faz a distributiva disso aqui, você consegue exatamente o mesmo resultado que do jeito anterior. Então a gente acabou de mostrar que o axioma da multiplicação de μ1 é satisfeito também. Tá? Isso aí. Tá legal. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Tudo bem aí? Alguma dúvida? Então, tá. Soma. M2. Ele fala o seguinte. O segundo axioma fala o seguinte. Tem equivalente distributiva em relação à soma dos escalares. Como assim? A gente tem que mostrar que se a gente somar beta, ficar isso pelo vetor u, ou seja, se eu pegar aqui alfa mais beta, multiplicar o vetor u por essa soma, isso tem que dar o mesmo resultado caso eu faça a soma aqui, ó. Tem que mostrar que eles, independente do caminho, eu chego no mesmo lugar. Muito bem. Aqui, alfa mais beta é um único número. O único número será distribuído aqui.
Então isso nos dará alfa mais beta x1, ok? Por sua vez nos dá alfa mais beta, um número só isso, multiplica y1 para ordenado. A pergunta agora é a seguinte: se eu fizer desse segundo jeito, será que eu consigo o mesmo resultado? Vamos ver. Então, quando eu faço alfa vezes u, eu tenho alfa que multiplica x1, y1. Quando eu faço beta vezes u, eu tenho beta que multiplica x1, y1. Agora eu distribuo alfa e distribuo beta. Quando a gente faz isso, obtemos um par ordenado alfa x1, alfa y1. E vai ser somado com um par ordenado beta x1, beta y1. Certo? Ok. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou diminuir um pouco isso, para que caiba na luz aí. Beleza. Vou somar esses dois pares ordenados aqui. Quando eu somo esses dois pares ordenados, o que eu tenho é um único par ordenado. E esse par ordenado vai ficar assim, ó. Alfa x1 mais beta x1. E a outra coordenada é 1 mais beta y1. Que pode ser reescrito como sendo bom, nessa primeira coordenada aqui, que é um número só, eu coloco alfa em evidência. Coloco alfa em evidência. E lá eu tenho que o alfa multiplica x1 mais beta. Opa, contrário. Desculpa aí. E quando eu coloco x1 em evidência, eu tenho alfa mais beta que multiplica o x1. E quando eu coloco y em evidência nessa outra coordenada aí, eu tenho mais beta
que multiplica y1 é o resultado da primeira operação. Ok, pessoal? Quer dizer, o 2 está ou é satisfeito. Então o M2 é satisfeito. O M1 também era. Eu só não escrevi. Mas o M2 é satisfeito. Tá? M3. Tá acabando, galera. Tá acabando. Tá acabando esse. Então, o M3 diz o seguinte: olha, tem que valer a distributiva com relação à soma de dois vetores. Ou seja, se você fizer alfa que multiplica U mais V, isso tem que ser igual a alfa que multiplica V tem que ser igual a alfa que multiplica V mais alfa que multiplica U. Ou seja, ou ainda alfa que multiplica U mais alfa que multiplica V. Certo? Então vamos ver. O primeiro aqui fica assim, ó, alfa que multiplica x1, y1 mais x2, y2. Então, o que dá isso? Isso dá alfa que multiplica a soma desses dois vetores. Então, alfa que multiplica mais x2, y1 mais y2. Por sua vez, vai nos dar alfa que multiplica x1 mais x2 e alfa que multiplica y1 mais y2. Certo, isso é um vetor. Então, isso é um vetor. Ok? Agora vamos ver se o outro caminho nos leva no mesmo lugar, tá certo? Então quando a gente faz alfa
que multiplica U mais alfa que multiplica V, o que nós temos é isso aqui. Alfa que multiplica x1, x2, x1, y1, mais alfa que multiplica x2, y2. A gente faz a distributiva e temos alfa x1, alfa y1, somado com alfa x2, alfa y2. E é claro que essa soma vai nos dar alfa x1 mais alfa x2, vírgula, alfa y1 mais alfa y2. Com os alfas em evidência, a gente tem exatamente o mesmo resultado do primeiro caminho. Ok? Então vale esse axioma também. Finalmente, existe sim o último axioma, que é o M4. Certo? Ou seja, 1 pertence aos reais, é um número, e uma vez qualquer vetor de duas coordenadas, uma vezes U, é ele mesmo. Bobo isso, mas tem que mostrar. Uma vez x1 é x1, uma vez y1 é y1, e é o próprio vetor 1. Ok, pessoal? Ufa! Pronto, nós mostramos, isso é para você ter uma ideia, mostrar que um conjunto pode ser chamado de espaço vetorial. Então a conclusão é que, depois de demonstrarmos que valem os 8 axiomas para esse conjunto, ou seja, concluímos que o conjunto chama de V, que é o conjunto de todos os vetores de duas coordenadas, é espaço vetorial. E se furasse um dos 8, então ele não seria um espaço vetorial. Se furasse um, ele não seria um espaço vetorial. O conjunto dos vetores de 3 coordenadas. É o mesmo caminho, o mesmo procedimento que nós fizemos, para demonstrar que o conjunto dos vetores de 3 coordenadas, ele é um espaço vetorial. Recapitulando, um espaço vetorial é um conjunto não vazio que, em parceria com os números reais aqui, em particular para o nosso caso, não precisa ser número real, mas para o nosso caso são números reais, eles respeitam esses 8 axiomas e, por isso, se ele respeitar esses 8 axiomas, ele é chamado de espaço vetorial. Espaço vetorial real. A gente pode ter um espaço vetorial complexo, onde a gente pode ter vetores formados por números complexos. Bom, dúvidas? Vocês ainda estão aí? Sim, estão aí. Alguma dúvida?
propriedade. Pronto, sabemos o que é um espaço vetorial, tá? Na sequência, vamos ver o que é um subespaço vetorial. Subespaço vetorial. Um subespaço vetorial nós chamamos de subespaço vetorial, subconjunto de um espaço vetorial que respeita as seguintes condições. Mais condições? Mais condições. Tá. Muito bem. Então, o subespaço vetorial é o conjunto de um espaço vetorial, ou seja, vamos lá, o exercício te deu um conjunto V. Aí você foi lá, mostrou que valem todos os 8 axiomas para esse conjunto V. Aí você fala, opa, então esse conjunto V é um espaço vetorial. Muito bem. Espaço vetorial. Você iria lá em V e pegaria um subconjunto dele, W, certo? De V. E se W satisfaz essas 3 condições, W será um subespaço vetorial de V. Que 3 condições? Conjunto do conjunto original que você mostrou que é um espaço vetorial. Esse conjunto chamado W. E mostrar que ele é não vazio. E mostrar que se você pegar 2 elementos de W, se você somar, uma continua em W. Se você pegar qualquer elemento de W e multiplicar por um escalar, qualquer que seja esse escalar, continua em W. Quer dizer, você chama um subconjunto de um espaço vetorial de subespaço vetorial, se subconjunto 3 condições. Tá? E eu vou dar 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo é esse aqui, ó. Eu vou mostrar um que é espaço vetorial e outro que não é. Então, eu acabei de falar do R2, né? R2, ele é um espaço vetorial. Nós acabamos de demonstrar isso. Valem todos os 8 axiomas para ele. Conjunto do R2, pessoal. Um conjunto de todos os pontos do R2 de maneira que do X. Ó, não é qualquer par ordenado que eu estou pegando. Eu estou pegando o subconjunto dos pares ordenados ou dos vetores, onde o y desses vetores é o dobro do x. A pergunta é, quando eu pego esse subconjunto do R2, conjunto é um subespaço vetorial? Olha, se ele satisfaz acima, ele é um subespaço vetorial. Primeira condição, a gente tem que mostrar que ele é não vazio. Para mostrar que ele é não vazio. Se você pegar, você pode pegar um caso particular para isso, não tem problema. Se você pegar x igual a 2, consequentemente o y vai ser 2 vezes 2, que é 4. Opa, ele é não vazio, ó. Perceba que o ponto x, y, que é igual a 2, 4, pertence ao conjunto S. Então, S é não vazio. Portanto, S é não vazio. Ou seja, ele tem pelo menos um elemento. S. Então, vazio.
bom? Aliás, assim, é mais comum a gente mostrar que essa condição é satisfeita usando o vetor, ou seja, a gente mostra que se o x é zero, tá? Mas já mostramos que ele é não vazio. Esse tio é do não. Legal. Essa é não vazio. Ele é diferente de vazio. Primeira condição satisfeita. Segunda condição. Eu tenho que mostrar que se eu pegar dois vetores de S e somar esses dois vetores, a soma ainda é um elemento de S. Como é que a gente faz isso? A gente faz assim, ó. Segunda condição. Vamos pegar um vetor U, um vetor V, ambos pertencentes a S. Então, assim, para ser rigoroso, né? Matematicamente falando. Sejam U e V pertencentes a S, vírgula, com U do tipo x1. Se ele pertence a S, o y dele tem que ser 2x1. Certo? Afinal de contas, ele pertence a S. Todos os elementos de S têm o y igual ao dobro de x. E V igual a x2. E o y dele tem que ser o dobro de 2x2. Eu quero saber agora o seguinte: se eu somar esses dois caras, se eles vão me dar um vetor que o y desse vetor é o dobro do x. Se isso acontecer, a segunda condição está satisfeita. Então vamos somar os dois, né? Vamos somar os dois. Vou somar U com V. Se a soma U com V for do tipo x também, então ok, a soma pertence. Okay. Vamos fazer a soma. A soma é a seguinte: x1 pessoal, eu vou fazer os exercícios de apoio, sim. Nós vamos marcar um horário essa semana aí para eu dar pelo menos mais 1 hora de aula. Ok? Dentro desse pacote que a gente tem, porque hoje foi terrível. E então a gente vai agendar um dia da semana ainda, essa semana, a ter mais 1 hora de aula pelo menos, para a gente fazer as tarefas, ok? Então não se preocupem, vocês não serão prejudicados por isso. Quero somar. Combinado, né, gente? Senão fica ruim. Não se preocupe. Mas não dá para fazer exercício, pessoal, sem antes falar disso que eu estou falando. Tá? Ó, então, estou somando os dois caras que pertencem os dois a S. Vamos ver se é o resultado da soma também pertence a S. Então vamos lá. Somando os primeiros elementos aí, nós temos x1 mais x2. Beleza, até aqui tudo ok. 2x1 mais 2x2. Mais um passo. Próximo passo. x1, x2. Ó, perceba que a segunda coordenada dessa soma é justamente o dobro da primeira, pessoal, olha só. Então eu mostrei que se eu pegar dois vetores que pertencem ao meu conjunto S e somar,
a soma ainda é um cara de S, ele pertence a S. Pertence a S. Certo? Pertence a S por quê? Porque a segunda coordenada dele é o dobro da primeira. Então ele pertence a S. Que vale a terceira condição. Que se a terceira condição é essa aqui, ó. Ou seja, a terceira condição é essa aqui, seja alfa um número real. Eu quero mostrar que se eu pegar um vetor pertencente a esse conjunto S, um número real qualquer, o resultado disso também pertence a S. Vamos ver? U pertencente a S com U de coordenadas x1, 2x1, né, pessoal? Porque se o U pertence a S, o y dele tem que ser o dobro do x dele. Então, deixa eu... Tá. O que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que se a gente multiplicar o U pelo alfa, esse produto ainda é um vetor. Fazer isso. Portanto, se eu fizer alfa vezes U, isso será alfa que multiplica x1, 2x1, alfa que multiplica x1, multiplica 2, que multiplica x1. Certo? Ou ainda, isso aqui alfa x1 multiplica, abre parênteses, alfa x1. Quer dizer, eu mostrei que melhor, o resultado do vetor U multiplicado por alfa ainda é um vetor que pertence a S. Porque a ordenada dele é o dobro da abscissa. Então esse cara pertence a S. Então acabou, pessoal. Conclusão, com essas três condições satisfeitas, S é subespaço vetorial, subespaço vetorial de R2. Vetorial de R2. Muito bem. Eu vou dar um exemplo agora de um cara que não é subespaço.
um caso que fura dessas três condições, você já mostra que ele não é um subespaço. É o seguinte, como é que você mostra o conjunto S, que é um conjunto, é um subconjunto do espaço vetorial dos vetores de duas coordenadas, tal que o y desses vetores, 2x, como é que você mostra que isso aqui S não é um subespaço vetorial? É, entre aspas, relativamente fácil. A gente faz assim, ó. Basta mostrar que tem um furo, pessoal. Quer ver? Então, sejam U e V pertencentes a S. Com opa, peraí. Aí. Sejam U e V pertencentes a S. Com U x1 y1 e V x2 y2. Tá. Para x1 igual a 2, pessoal, nós temos que o y dele, eu estou seguindo a regra aqui, ó. Então, o y dele tem que ser 4, né, menos 2 vezes x. Isso implica que o y dele, que é o y1, tem que ser 4 menos 2 vezes 2. Então, eu estou mostrando que eu estou pegando um vetor u conhecido. Isso aqui vai dar 0. Portanto, nessas condições, o vetor u que eu acabei de inventar aqui, ele é 2, 0. Ele pertence ao conjunto S. Então, vamos fazer agora o seguinte, eu quero pegar um outro particular, x2 igual, agora eu vou pegar um vetor v2. x2 igual, por exemplo, a 4. Então, o y2 dele tem que ser isso, no plano. Meio, no plano. Se fosse R3, seria no espaço. E se fosse R4? Não seria em lugar nenhum. Mas o raciocínio é o mesmo. E se fosse no R12? Exatamente o mesmo raciocínio. Só que quando a gente pega vetores com mais de 3 coordenadas, tem mais como representá-los geometricamente, né? Então a gente consegue representar geometricamente vetores com uma coordenada, eles estão na reta, né? Um vetor x igual a 2 é um vetor na reta. A gente consegue representar vetores geometricamente no plano, são vetores de 2 coordenadas. E a gente consegue representar vetores geometricamente no espaço, que são vetores de 3 coordenadas. Os vetores de 4 coordenadas são vetores, mas a gente não consegue mais uma representação, porque no nosso espaço não tem um espaço para o quarto eixo, né?
Legal? E daí para frente os vetores existem. Por exemplo, o conjunto de todos os vetores de 5 coordenadas, estou falando do R5, um espaço vetorial. Eles formam um espaço vetorial. A gente consegue mostrar tudo que a gente mostrou para o R2 exatamente para o R5. Tá? Bom, vamos lá. Se eu então pegar o x2 igual a 4, o meu y2 vai ser 4 menos 2 vezes 4. Que vai dar menos 4. Tá, onde eu quero chegar? Eu quero mostrar, então meu vetor V, ele tem coordenadas 4 menos 4. Agora que se eu fizer U mais V, esse resultado não é um... Vamos somar U mais V. U mais V vai ficar 2, 0, mais 4 menos 4. E quando a gente soma esses dois vetores, olha só. Isso vai dar 6 menos 4, certo? Tá. Muito bem. Somei os dois caras. A minha pergunta é, será que o resultado dessa soma está em S? Será que o y desse par ordenado é 4 menos 2 vezes o x? Vamos ver? Então, ó, se eu chamar esse vetor aí, resultado da soma de W, eu quero saber se o W que pertence ao conjunto S. Se ele não pertencer, pessoal, então esse conjunto S não pode ser um subespaço vetorial do R2. Nós vamos ver que ele não pertence. Ó, dá uma olhada aqui. Vamos pegar o x de W. Tem o x do W, é o 6. Vamos calcular quem seria o y do W. Para esse x usando a regra lá. Seria 2, 4, menos 2 vezes o x. Só que isso aqui vai dar menos 8, não menos 4. O que significa dizer que esse par ordenado 6 menos 4, tá, a condição imposta pelos elementos do conjunto S. Ou seja, o S ele só tem elementos que são caras do R2, mas que necessariamente o Y desses caras tem que ser 4 menos 2 vezes o X. E esse último par ordenado aqui, que é resultado da soma de dois vetores que são de S, não respeita isso. Quer dizer, a soma não pertence a S. Ok? Menos 8 não é menos 4. Então, espera lá, a soma não pertence. Não pertence. Então, portanto, U mais V não pertence a S. Assim, S, conjunto S, não é um espaço, desculpe, um subespaço vetorial de R2. Não é um subespaço vetorial do R2. Subespaço do conjunto V, que é um espaço vetorial. Pessoal, alguma dúvida?
Isso é álgebra linear. Sejam bem-vindos ao mundo da álgebra linear. Eu gosto, mas é bem chato. Não, não é chato, é trabalhoso. Gente, dúvidas? Ó, por incrível que pareça, se vocês derem uma olhada nos exercícios aí de, de atividade, eu acredito que não dê para fazer nenhum. Então a gente tem que ver mais assunto. Então, deixa eu só olhar de novo, mas eu acredito que não dá para. Talvez, deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos ver aqui. Não. Ó, o 1 não dá ainda. É, o 2 até daria. O 2 daria para a gente analisar o item A. Porque os outros itens ele fala de ser linearmente independente, a gente não viu ainda. Base para subespaço, a gente não viu ainda. Dimensão de subespaço, a gente não viu ainda. Então daria para fazer o item A do 2, que é para achar a afirmativa correta. Deixa eu ver mais aqui. Terceiro. Deixa eu ver o terceiro. Certo. Ah, peraí, tá, pessoal? Não, ele fala, o terceiro fala de linearmente independente, dependente, base de subespaço. Tem um aqui que fala de subespaço, poderíamos fazer, terceiro. O quarto fala de dimensão, então a gente não viu dimensão ainda. E o quinto fala de base. Então, assim, para a gente conseguir fazer a grande maioria dos exercícios aqui, a gente precisa continuar com a teoria, ok? A proposta é, a gente pode se reunir na quinta, não sei se vocês vão poder na quinta. Nós temos o pessoal que tem aula de desenho geométrico tem aula quarta-feira, hein, pessoal? Não tem feriado, não. A não ser que vocês queiram, aí a gente pode mandar para outro dia, mas por mim pode ter, eu não vou viajar. Então, deixa eu ver esse terceiro item A. Segundo item A. Tá certo, né, mano? Ó, deixa eu colar aqui. Dos exercícios de aplicação de vocês, o único que dá para fazer por enquanto é esse aqui. Ó. É um item do segundo exercício. Para a gente dizer qual é a afirmativa correta. O resto a gente não consegue fazer ainda porque a gente não viu a teoria. Esse exercício postar até o dia 15? Acho que não, né? Acho que não, né?
Tem que entregar, pessoal. Não, né? Tá. Jamares. O pessoal está dizendo que não. Mas verifica lá, gente. Caso seja verdade, alguém mais poderia confirmar aí? Ah, tá. São aqueles anteriores que eu estava devendo um. Ótimo. Muito bem. Vamos lá. Sim, postei o vídeo, inclusive, né? Pessoal, vamos resolver esse carinha aqui e finalizar por hoje. É o seguinte, ó. Isso não é o exercício inteiro, né? Só vamos entender que isso é um item que a gente tem que mostrar se é verdadeiro ou falso. Tá? Ele afirma isso, ó. O conjunto X contido no R3, ou seja, o X é um conjunto, pessoal, subconjunto de vetores de 3 coordenadas, formado pelos vetores U de 3 coordenadas, sendo que o X é igual a 3Z e o Z é igual a 2Y. Ele afirma que esse cara é um subespaço vetorial. Nós temos que mostrar se aquelas 3 condições, que 3 condições, né? Essas aqui, ó. Essas aqui. Essas 3 condições, já vou mostrar quais são. Que vou escrever aqui. Vou mostrar uma por uma. A primeira condição é a seguinte. Nós temos que mostrar que X é não vazio. É não vazio. Um elemento ali é não vazio. Se eu mostrar que tem pelo menos um cara lá dentro, a primeira condição está satisfeita. X, esse X é grandão, tá? Não é do X, não. É o X do subconjunto, tá? Então, olha só. O U, ele está dizendo, é do tipo XYZ. O U é do tipo XYZ. Só que eu vou fazer uma coisa antes, tá? Ó, eu vou escrever o vetor U assim. Ele fala que x é igual a 3z. Ok. Então daqui eu vou escrever que essa é 3z. Tanto faz. X é igual a 3z. Isso implica que o z é x sobre 3. E ele fala que o z é igual a 2y. Isso aí ele fala. E aí a gente pode escrever que z, que é x sobre 3, é igual a 2y. Conclusão, eu tiro aqui que y é x. Esse 2 que multiplica o y aqui, vem aqui embaixo com o 3, multiplicando 3. Então x, o y, desculpe, é x sobre 6. Por isso. Porque eu quero escrever o vetor u nessas condições que ele falou aí. O vetor u, que é x, y, z, como sendo um vetor u de
coordenadas x sobre 6, que é o y, e x sobre 3, que é o z. Vetor do conjunto x grandão, que ele quer que a gente mostre se respeita aí as condições. Bom, ó, x é não vazio. De fato, x, o conjunto x grandão, é não vazio. De fato. Se a incógnita x for zero, nós temos um vetor aí que é o vetor nulo. Ótimo, ele serve. O vetor nulo é um cara. E aí o vetor x é não vazio. Então, nosso vetor u será 0, 0 e 0, né? Porque 0 sobre 6 é 0. E 0 sobre 3 é 0. Então, u é não vazio. Então, a primeira está satisfeita. U não, desculpa, x é não vazio. Tá? Muito bem. Segunda condição. Segunda condição. Se eu pegar um vetor u não vou chamar de 1. Se eu pegar um vetor v e esse vetor v tiver coordenadas x1 sobre 6, né? Ele tem que pertencer ao conjuntão que eu estou querendo mostrar que é ou não um subespaço do R3. E x1 sobre 3, e eu pegar um vetor S de coordenadas x2 sobre 2 sobre 3, esses dois caras pertencem ao x, ao conjunto x. Vou pegar W aqui, tá, pessoal? O nome do vetor. Pronto. Eu quero mostrar que se eu somar V com W, ou essa soma também pertence ao conjunto x ou não pertence. Pois x1 mais x2 sobre 6 e x1 mais x2 sobre 3. Pô, esse cara pertence ao conjuntão lá, porque as coordenadas dele, desse W aqui, são do mesmo tipo que as do vetor 1. Nós temos aqui um único número que seria para a gente o x do W, certo? Isso aqui é x do W. Ó. Aqui a gente vai ter o x do W dividido por 6. E aqui a gente vai ter o x do W dividido por 3. Então está tudo certo. Isso aqui também é x do W. Quer dizer, esse vetor resultante da soma do W não, né, pessoal? Desculpe aí. Não é do W não, é da soma. E eu vou chamar essa soma aqui de R. Agora vai. Então isso aqui é x do R, desculpe. Esse é o x do R. Esse também aqui em cima é o x do R.
dividido por 6. E aqui é o x do R também dividido por 6. Quer dizer, esse novo vetor R, que é a soma de V com W, ele é do tipo do vetor U, que é um cara que mora no conjunto x, que a gente quer mostrar que é um subespaço do R3. Então perceba que esse cara é do tipo XR sobre 6 e XR sobre 3. Perfeito. Esse cara pertence ao conjunto x. O último, mostrar que qualquer então seja pertencente aos reais. Então, se a gente fizer alfa vezes o vetor U, nós vamos ter alfa vezes o vetor x1, desculpe, x, não tem x1 não, o vetor U é só x sobre 6 e x sobre 3. X sobre 3. Vamos supor que esse alfa vezes U nos dê um vetor S. Esse vetor S. A cara desse vetor S será alfa x sobre 6 alfa x sobre 3. Bom, tá. Assiste depois, Cíntia, tá? E eu estou à disposição aí caso você tenha alguma dúvida. Só terminar aqui, eu faço alguns comentários sobre o que a gente tem que tirar dessa aula, tá, pessoal? Se eu chamar esse cara aqui de x de S, aqui em cima também é o x do S, é o x do S. Então, o vetor S ele é do mesmo tipo do vetor U. Aqui, xs, depois o y dele é xs sobre 6, e dele é xs sobre 3. Quer dizer, esse cara também pertence. Então, no exercício 2, ele queria o item verdadeiro. Então já é o A. A gente não viu o resto, mas a gente vai ver, tá bom? Os outros itens. Tá? Muito bem. Então, uma vez que a gente mostrou as três condições para que um subconjunto de um espaço vetorial possa ser chamado de subespaço vetorial e eles foram satisfeitos, a gente conclui que então o x contido no R3 um subespaço é um subespaço acabou. Isso é só um item. Pessoal, olha só. O que você tem que entender aqui? Vamos lá, resumindo essa aula. Um conjunto pode ser chamado de espaço vetorial.
pode ser chamado de espaço vetorial se ele respeitar ou satisfizer, agora já não sei mais, todos os axiomas apresentados lá no começo. São 8. O cara tem que respeitar os 8 axiomas. O conjunto. O conjunto que você quer testar para ver se é um espaço vetorial ou não. Se os elementos satisfazem todos os 8 axiomas, você pode dizer que o conjunto, então, é um espaço vetorial. Se tiver um espaço vetorial e quiser saber se um subconjunto desse espaço vetorial é um subespaço vetorial, então você tem que ver se esse subconjunto respeita essas 3 condições, por exemplo, no exercício 2 da atividade de vocês. Se esse subconjunto de um espaço vetorial dado satisfaz essas 3 condições, ele é um subespaço vetorial. E é isso aí. Dá uma olhada de novo, reveja a aula gravada e a gente vai ter mais 1 hora de aula pelo menos, se todo mundo puder, na quinta-feira. Beleza? Que amanhã tem aula de mecânica e na quarta tem aula de desenho geométrico. Legal, gente. Obrigado aí. Boa noite. E vamos quebrar a cabeça, não tem jeito.